Ontem nós recebemos de um ouvinte uma reclamação sobre o trânsito na Avenida Francisco Morato, que há meses está comprometido por causa de uma encosta que deslizou, ou seja, tem uma parte da avenida que está fechada. E nós já trouxemos essa reclamação várias outras vezes aqui na programação. Bom, o repórter Luiz Felipe Nunes é quem está acompanhando isso desde o começo e, mais uma vez, você, Luiz, procurou a prefeitura para tentar entender o que acontece a partir de agora, quando que o trânsito vai estar 100% liberado. E a resposta foi a mesma. Bom dia. Bom dia, Lupato, Sabino, bom dia para todos os nossos ouvintes. Olha, uma resposta com palavras diferentes, mas dizendo a mesma coisa. Nosso ouvinte deve se lembrar que no dia 15 deste mês nós tivemos mais uma vez na Avenida Francisco Morato, na altura do número 5.800, perto do Parque do Jockey, no sentido São Paulo, mostrando que a situação está a mesma desde o mês de fevereiro, quando parte de uma encosta cedeu. E como a gente escutou o nosso ouvinte no bloco anterior, não é a primeira vez que isso acontece, ou seja, a prefeitura já sabe que ali existe um risco de queda e risco que pessoas possam até morrer, porque houve uma sorte no início desse ano que aquela encosta não atingiu nenhum pedestre, nenhum veículo, mas até este momento a via está travada em uma das faixas daquela pista que vai para o sentido São Paulo, que a gente relembra para o nosso ouvinte. Tem 3 faixas, mas uma delas é dedicada exclusivamente aos ônibus e a outra está interditada por conta dessa encosta que caiu, o que faz com que os carros tenham de se afunilar por ali, os pedestres passem a centímetros dos carros, os ciclistas, motociclistas também, inclusive a gente já presenciou um acidente envolvendo 4 motociclistas naquele ponto. E o que a Prefeitura de São Paulo nos diz é a mesma coisa que já fez em situações anteriores. Afirma que já houve a conclusão de uma licitação deste projeto, que agora estão em andamento as tratativas para assinatura do contrato e da ordem de serviço e que a Prefeitura vai investir 8 milhões de reais nessas intervenções, mas afirma que as obras serão iniciadas no menor tempo possível. Isso, segundo a Prefeitura, levando em consideração a celeridade que o caso requer. A Prefeitura diz também que o prazo de execução desses serviços é de 18 meses, mas a Prefeitura vem falando isso para a gente desde o começo dessa história. Ou seja, a Prefeitura coloca esses 18 meses a partir do ponto que as obras começam. Se a Prefeitura não sabe quando as obras começam, a Prefeitura não sabe quando essas obras terminam. Então a gente está falando de uma expectativa de 2027, que no começo dessa história a gente falava de o início de 2027. Agora a gente já começa a falar do final do primeiro trimestre de 2027, e, mais uma vez, a Prefeitura não nos informa o porquê, o motivo de não ter sido contratada uma obra emergencial para suprir a demanda da Avenida Francisco Morato. Nós escutamos um relato no bloco anterior do Manhã Bandeirantes e agora também a gente pode escutar o ouvinte Marcos, que mandou essa mensagem para a gente ontem, falando sobre essa situação difícil que ele e muitas pessoas passam nesse local ao tentar passar pela Avenida Francisco Morato. Vamos escutar, dar voz ao ouvinte mais uma vez para que talvez a Prefeitura entenda que esse problema é sério, Lupato. Bom dia, Rádio Bandeirantes. Quem fala é Marcos. Gostaria de deixar a minha reclamação aqui. Esse trecho da Francisco Morato, entre a Avenida Guilherme Dumont Vilares e a Avenida Alfredo Mendes, faz mais de um ano que caiu uma barreira e a Prefeitura não consertou ainda, impactando o trânsito da região todos os dias. Fica difícil transitar nesse horário aqui de pico, nesse trecho da Francisco Morato. Nos ajude, por favor. A gente está falando de pessoas que têm um aumento no tempo para chegar no trabalho, por exemplo, de 20, 30 minutos só para passar de um trecho da Avenida Francisco Morato. Essas obras já aconteceram em anos anteriores, todo ano com as chuvas há uma queda de parte da encosta, só que nesse ano essa queda foi maior do que o rotineiro em outros anos. Por isso a Prefeitura fez a contratação dessa empresa, agora é um consórcio que vai cuidar deste local, a ADJ Morato, um consórcio com 3 empresas de engenharia. Nós também pedimos um posicionamento das empresas. Até este momento, apenas a Prefeitura fala sobre as obras. Então, novamente, para o nosso ouvinte, nada foi feito até aqui, nenhuma pá foi movida, a gente tem apenas alguns cones e as pessoas que passam por ali têm que ficar empurrando o cone de um lado para o outro, porque os carros, muitas vezes, por conta do pouco espaço, acabam atingindo esses cones. A gente trouxe relatos já de ouvintes que
caiu nesse local, ouvintes que têm dificuldades de mobilidade e passam por estes problemas ao tentar passar pela Avenida Francisco Morato, fora os veículos também que vão se afunilando, diversos acidentes acontecem, tem o trânsito nesse local, e novamente, a prefeitura não quis dar uma entrevista para a gente, não quis fornecer outras informações, enviou praticamente a mesma nota de 13 dias atrás, e agora a gente segue cobrando a prefeitura porque os nossos ouvintes seguem tendo dificuldade. Não é porque a prefeitura não começou as obras que os ouvintes têm uma melhora na vida deles. Muito pelo contrário, eles seguem mandando mensagens para nós e a gente segue mandando mensagens, segue tentando entrar em contato com a subprefeitura do Butantã e também com a própria prefeitura de São Paulo, do Pato Sabino. Boa, e o raciocínio do Luiz é perfeito, né? Se eles não sabem quando vai ser iniciada a obra, eles não sabem quando vai ser terminada a obra. Não adianta nada falar que vai durar 18 meses se não sabe quando vai começar. Mas você tem uma alternativa. O e-mail do subprefeito, glaranjeiras@smsubprefeitura.sp.gov.br. E o telefone também lá do gabinete do subprefeito, 3397 4540 3397 4540. Cobre com a gente. A gente está cobrando no ar aqui com toda a veemência e vamos continuar cobrando essa obra. E você pode cobrar também providências, uma vez que nem satisfação eles querem dar. A nota não explica quando que esse problema estará resolvido.